Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Nossa querida membrana plasmática. Membrana plasmática. É dela que a gente vai falar agora. Né? Por que eu tenho que começar falando de membrana plasmática? Qual é a função da membrana plasmática? Vocês lembram? A membrana, ela basicamente regula muita coisa nos nossos tecidos. Muita coisa. Tem gente que acha que a membrana está ali só como proteção. Mas, na verdade, a membrana ela tem uma importância em diversos processos, além do processo de revestimento da nossa célula. Na verdade, muita coisa é regulada pela membrana. Né? Não só nas vias de sinalização, na comunicação entre tecidos, né? Na sinalização de células de defesa e por aí vai. Né? E um dos processos importantíssimos é justamente relacionado ao transporte de moléculas através dessa membrana. Né? E quando a gente analisa a estrutura da membrana, a gente consegue entender alguns aspectos que vão ser muito importantes no nosso raciocínio, principalmente no quesito de absorção e eliminação de fármacos, mas não apenas. Né? Nós temos vários outros processos que são completamente dependentes dessa característica da membrana, que a gente vai relembrar agora aqui os principais pontos. Tá? Então, olha só. Quando a gente analisa a estrutura química da membrana plasmática, o que a gente vê? A gente vê, na verdade, que é uma estrutura, primeiro de tudo, fluida. Como assim fluida? Ela se movimenta, essa estrutura ela não é rígida, tá? Isso não está preso, não está parado. Essas moléculas estão em constante movimento. Isso vai ser importante para a gente entender alguns aspectos já já. Segundo ponto, é uma estrutura que apresenta uma complexidade muito grande. Claro que eu vou colocar aqui da maneira mais simples possível, né? Mas estudar a membrana e todas as suas estruturas, né, que compõem essa membrana é extremamente complexo. Por quê? Porque são várias e várias proteínas de citoesqueleto, filamentos e glicoproteínas e proteínas receptoras de sinalização e muitas outras. Tá? A princípio, eu não vou entrar ainda nesse ponto, porque isso aí a gente vai precisar usar mais para frente. Num primeiro momento, o que eu preciso relembrar aqui com vocês? A estrutura da membrana básica é uma bicamada fosfolipídica. Se você analisar essa estrutura que eu estou indicando aqui em vermelho, na verdade você tem uma estrutura chamada de fosfolipídio, que didaticamente é ilustrada aqui, vou mostrar na próxima ilustração, tá? Só que ela está ilustrada na forma, ela está ilustrada não, ela está estruturada na forma micelar, ou seja, existe uma conformação no qual um fosfolipídio está interagindo com outro fosfolipídio, formando o que nós chamamos de bicamada fosfolipídica. Tá certo? Essa bicamada vai ser essencial para a gente conseguir entender o papel, né, justamente dessa região na absorção de fármacos e substâncias como hormônios, xenobióticos e por aí vai. Tá certo? Não apenas fármacos. Além disso, a gente tem proteínas de transporte, né, como por exemplo aqui. Nós temos esteroides, temos glicoproteínas receptoras, né, como pode ser ilustrado aqui, além de várias outras, né, microfilamentos de citoesqueleto e por aí vai. Né? O ponto principal para a gente começar a conversar está justamente relacionado a essa porção aqui, ó, do fosfolipídio. É ela que vai nos dar uma noção inicial de como o processo de absorção ele se dá. Quando a gente então analisa esse espaço, olha só a cara do fosfolipídio. Né? Nós temos uma região que é uma região polar. O que é uma região polar? A região polar é uma região que tem afinidade por água. Né? Quem não lembra lá da química, moléculas polares são aquelas moléculas que têm afinidade por água, que têm uma capacidade de interagir com moléculas da água, né, com moléculas de água. E substâncias apolares são aquelas substâncias que têm uma oleosidade mais característica, né? Ou seja, são substâncias mais solúveis em óleo, né? São as chamadas substâncias apolares. Por que isso vai ser importante? Porque o fosfolipídio ele vai apresentar
uma porção da sua estrutura, uma porção polar, né? Aqui ilustrada por esse círculo, né? Que justamente teria, então, uma afinidade por água, ou seja, toda essa porção do fosfolipídio tem afinidade por água. De forma contrária, se nós analisarmos essa segunda região do fosfolipídio, nós vemos que é uma região que tem uma apolaridade muito grande, né? É uma estrutura, geralmente é um ácido graxo, geralmente não, é um ácido graxo, geralmente aí de 20, 22 átomos de carbono, né? E aí a gente tem o que? Essa estrutura, essa cadeia de hidrocarboneto aqui, ela é uma cadeia que torna a molécula do ácido graxo extremamente apolar, tá certo? Para que você vai precisar dessa informação? Eu preciso que você lembre, que você saiba que essa porção da membrana ela tem afinidade por água, enquanto que a porção interna da membrana não tem afinidade por água, tá? Isso é um ponto crucial e já ajuda a gente a entender por que a estrutura da membrana ela é dessa forma. Ou seja, por que um fosfolipídio interage com outro fosfolipídio dessa forma aqui, como vocês veem na imagem, tá certo? Se a gente parar para analisar, né, quimicamente falando, substâncias polares elas têm maior afinidade por substâncias polares, enquanto que substâncias apolares têm mais afinidade por substâncias apolares. Então, se eu analisar por que a molécula da membrana, a estrutura da membrana, o fosfolipídio de membrana se organiza dessa forma, fica fácil da gente conseguir enxergar por que os fármacos e as substâncias ultrapassam por essa membrana. Tá? Vou aproveitar esse espacinho aqui. Ó. Se eu tenho um fosfolipídio e o fosfolipídio, didaticamente falando, tem essa característica aqui, é óbvio que uma cabecinha polar dessa aqui vai interagir também com outras cabecinhas polares de outros fosfolipídios. Afinal, substâncias polares conseguem interagir com substâncias também polares. Se você analisar aqui a porção interna da membrana, você vai ver que os ácidos graxos vão conseguir interagir com outros ácidos graxos dos demais fosfolipídios. Tá? E aí você tem, então, uma estrutura micelar, que seria justamente essa. Ou seja, é como se o fosfolipídio se fechasse. É como se as moléculas interagissem de forma a ficar o quê? Com maior estabilidade possível. Tá certo, pessoal? Então, olha só. O que eu encontro aqui nessa região? Nessa região polar, aqui na azulzinha eu já falei que são ácidos graxos de cadeia de 20, 22 átomos de carbono que conferem a eles condições, características apolares. Nessa região polar da molécula, eu geralmente encontro o quê? Eu encontro estruturas como essas, como a fosfatidilcerina, como a fosfatidiletanolamina, como a fosfatidilcolina, como fosfatidilinositol. Então, na verdade, essa região que aqui na imagem anterior está representada por esse círculo, que é o que a gente usa didaticamente, né? Vocês vão ver que a membrana ela é caracterizada justamente assim, dessa forma. É uma bolinha com dois tracinhos. Os dois tracinhos são as duas cadeias, de ácido graxo, e o círculo, né, a bolinha, é justamente essa região polar, solúvel em água. Né? E quem que a gente encontra nessa região polar? Como eu mencionei, fosfatidilcerina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, tá certo? Enquanto que nós temos associadas a essas cadeias polares a molécula do glicerol e também associada através de ligação éster à molécula do glicerol nós temos as cadeias de ácido graxo, como eu mencionei, formando então o que nós chamamos de fosfolipídio. Tá? Então, fosfolipídio, na verdade, seria essa estrutura toda aqui, ó, que é constituída por um grupamento polar, tá certo? Uma cadeia de glicerol e duas moléculas de ácido graxos complexadas aqui nessa estrutura, tá certo? O que confere a polaridade do fosfolipídio? É justamente a presença desses grupamentos aqui, ó, fosfatados,
tá? Se nós notarmos a molécula do fosfato, ela é uma molécula carregada. E o fato dela ter carga faz com que, então, ela tenha a capacidade de interagir com moléculas de água. E isso vai ser um ponto importante para a gente conseguir entender o que a gente vai discutir a partir de agora. Tá certo? Então, aqui novamente, ó, aqui seria então a representação dessa molécula do fosfolipídio. Tá? Nós temos a cadeia do glicerol, que vai estar ligada justamente àquela cadeia cabeça polar, que eu já mencionei para vocês, e as duas cadeias de ácidos graxos, que conferem, então, a solubilidade em gordura e aqui a solubilidade em água. Certo. Para que isso vai ser útil? Quando a gente analisa, pessoal, o processo de absorção, de passagem de substâncias através dessa membrana, a gente tem que considerar alguns fatores que vão ser importantes nessa nossa análise. Deixa eu botar uma folha em branco aqui para facilitar. Vamos fazer um esquema para facilitar o raciocínio de vocês. Olha só, vamos imaginar que aqui eu tenho a estrutura de uma membrana, tá? Aqui é a porção do ácido graxo, a porção apolar, e aqui eu tenho, então, a região polar dessa membrana, certo? Se eu for analisar uma molécula que apresente características polares, ou seja, vamos imaginar que eu estou analisando uma molécula qualquer que é completamente solúvel em água, certo? Eu já concluí que a membrana tem as duas características. Ela é tanto polar quanto apolar. E ela se organiza de forma que a porção apolar fique escondida, literalmente, das porções polares dessa membrana. Para que isso vai ser importante para a gente? Olha só, quando eu analiso uma molécula polar, se eu for pensar em como essa molécula passa por essa membrana, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Quando essa molécula se aproxima dessa membrana, ela vai conseguir interagir facilmente com a porção externa da membrana, que é justamente aquela cabeça polar do fosfolipídio. Só que nessa região interna da membrana, existem os ácidos graxos que têm características apolares. E eu já sei que substâncias apolares não vão ter uma interação boa com substâncias polares. Isso daqui não vai acontecer de forma adequada. Ou seja, quando essa molécula se aproximar desse ácido graxo presente na região interna da membrana, ele simplesmente vai gerar uma energia de repulsão e vai prejudicar nesse processo de passagem. Tá certo? Sendo assim, eu posso concluir para vocês, não que a molécula polar não vai ser absorvida. Eu não posso falar isso. Eu não tenho esse direito. Mas eu posso afirmar para vocês que uma molécula polar vai ter, sim, dificuldades para passar pelo fosfolipídio de membrana através do processo que nós chamamos de difusão lipídica. O que é esse difusão lipídica? Comeu aqui o que seria esse processo de difusão lipídica? É justamente quando a molécula consegue ultrapassar a membrana pelo próprio fosfolipídio, interagindo com o próprio fosfolipídio. E isso, moléculas polares vão ter muita dificuldade. Isso eu tenho certeza. Tá? Segunda situação. Eu tenho aqui uma molécula completamente apolar. Completamente apolar. Ou seja, ela é completamente solúvel em óleo. Se eu analiso uma molécula que é completamente solúvel em óleo, eu vou concluir uma coisa importante, um fator importante. Essa molécula ela vai ter uma interação péssima aqui do lado externo da membrana. Por quê? Porque aqui eu tenho substâncias solúveis em água, que interagem bem com água, e ela não interage bem com óleo. Joga num copo de água e óleo, e você não vai ter uma interação boa. Existe uma tensão superficial entre a água e o óleo. E você não vai ter uma dissolução entre os dois líquidos, porque eles não interagem, eles não têm a mesma polaridade. E isso vai acontecer aqui. Quando essa molécula tentar interagir bem com a parte externa da membrana, ela não vai conseguir. Ela não vai ter essa interação. Só que isso daqui é energia química.
E essa energia química vai gerar um processo de atração dessa molécula apolar para essa região interna da membrana, que também está cheio de substâncias apolares. Então, na verdade, essa energia vai fazer com que essa molécula consiga entrar na estrutura da membrana, só que, obviamente, que essa estrutura da membrana, ela é extremamente fina, ela é extremamente pequena, são micrômetros de tamanho. Então, claro que a quantidade de moléculas que vão estar presentes aqui, a capacidade de armazenamento dessa substância é relativamente pequena. Então, obviamente que esse início de processo de entrada da molécula na membrana, somado a uma diferença de concentração, que a gente já trocou uma ideia no nosso primeiro post lá, sobre a lei de Fick, essa diferença de concentração vai acabar facilitando a gerar o que nós chamamos de gradiente de concentração. E essas moléculas vão acabar conseguindo penetrar através do processo de difusão lipídica. Então, esse seria o meu segundo exemplo. Terceiro exemplo para a gente finalizar esse raciocínio. Uma molécula cuja característica é a mesma do fosfolipídio. Como assim a mesma do fosfolipídio? Imagina uma molécula que, além de uma parte polar, ela também apresenta uma parte apolar. Então, ela é tanto polar quanto ela é apolar. Essa molécula, pessoal, se ela chegar próximo da membrana, ela vai conseguir interagir bem com a membrana. Por quê? Porque parte da estrutura dessa molécula tem solubilidade por água. Se essa molécula penetrar na membrana, ela vai conseguir ter uma interação boa com a membrana. Por quê? Porque parte dessa molécula também tem afinidade por óleo, por gordura. Se essa molécula penetrar dentro da célula, que é basicamente água, é riquíssimo em água no meio intracelular, ela também estará estável. Por quê? Porque parte dessa molécula tem afinidade por água. Então, na verdade, aonde eu quero chegar? Qualquer ambiente aonde essa molécula estiver, ela estará com uma afinidade, ela estará com uma estabilidade ótima. Sendo assim, esse processo de passagem dessas moléculas pela membrana vai ser um processo muitíssimo maior do que o meu primeiro exemplo e vai ser um processo também maior do que o nosso segundo exemplo. Então, resumindo, se uma molécula é completamente polar, a passagem por difusão vai ficar prejudicada. Se uma molécula for completamente apolar, ela consegue passar por difusão. Mas se eu tiver uma molécula com uma característica polar e apolar, esse processo de difusão vai ser muito mais fácil para essa molécula, tá certo? Ou seja, quando a molécula tem o que nós chamamos de coeficiente de partição, também chamado de coeficiente óleo-água, ou octanol-água, como alguns livros trazem, quando essa molécula tem afinidade tanto por óleo quanto por água, o processo de difusão lipídica será facilitado. Tá certo? Então, qual é a regrinha que nós vamos ter? Quanto maior for esse coeficiente de partição, maior tende a ser a capacidade de uma molécula passar por difusão lipídica. Até porque, quanto maior o coeficiente de partição, maior tende a ser a lipossolubilidade, ou seja, a solubilidade em óleo dessas moléculas. E nós acabamos de discutir que a solubilidade em óleo ela vai ser um fator importante. Ou seja, quanto maior é a solubilidade em óleo, mais a molécula consegue passar por difusão. Tá certo? Sendo que o ideal é que ela tenha um coeficiente de partição, ou seja, ela consiga interagir tanto com óleo quanto com água. Tá certo, pessoal? Então, o que a gente conclui até esse momento? A gente conclui o seguinte, que aqui nós temos a estrutura bifosfolipídica,
tá? Como a gente já trabalhou, esquece essas outras estruturas, esquece receptores, proteínas, transportadores, esquece tudo, a gente ainda vai falar disso, tá? Nesse primeiro momento eu quero chegar à seguinte conclusão, de que primeiro fator importante nessa avaliação do transporte é o tamanho da molécula, ou seja, dependendo do tamanho, a passagem por esses espaços entre os fosfolipídios pode ficar prejudicado. E segundo fator importante vai ser a solubilidade em água e em óleo, que eu vou aqui representar pelo coeficiente óleo-água. Tá certo, pessoal? Então, fica nesse primeiro momento com essas duas informações, tá? A gente vai começar a fazer alguns links desses dois fatores com uma série de fenômenos que tenham direta correlação com esses dois fatores aqui que a gente trabalhou nesse pequeno bate-papo, para vocês conseguirem linkar de que forma o tamanho da molécula e de que forma o coeficiente de partição tem uma correlação direta com outros fatores relacionados à passagem de membrana, né? Através da passagem de substâncias pela membrana. Tá certo? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar de que forma o pH e a ionização podem ter uma correlação direta também com essa passagem pela membrana. Tá certo? Um grande abraço a vocês e vejo vocês no nosso próximo encontro.